Caros irmãos, vamos falar agora sobre o vírus do pecado da soberba, pecado capital da soberba, que é outro vírus, talvez do mais letal que existe, né? O pecado da soberba. Todos nós temos, todos nós. Os outros também, mas esse acho que está em top 10, né, dos pecados, ou top 7 dos pecados capitais. Qual é o pecado mais grave? Qual é o principal pecado? É a soberba. Mas qual é o seu antídoto? Né? O antídoto contrário a esse vírus espiritual, a esse pecado grave, o pecado da soberba, é a humildade, a virtude da humildade. E quais dos dons do Espírito Santo temos que pedir para nos ajudar a combater esse vírus? O dom da sabedoria. O dom da sabedoria. De onde vem a soberba que brota no nosso interior com tanta força? Essa soberba nos vem pelo esquecimento, meus irmãos, da nossa condição de criaturas. Olha por onde. Simples assim. Nos esquecemos que somos criaturas. Nos esquecemos que Deus nos criou. Nos esquecemos que Deus, Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Só Ele é Deus. Nós não somos Deus. E fomos criados em sua imagem e semelhança. Somos, portanto, reflexo de Deus, pálidos reflexos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Quando nos esquecemos disso é quando caímos na tentação do pecado original que nos narra o livro do Gênesis. Né? E sobre essa afirmação está a base do pecado da soberba. Sereis como deuses. Sereis como deuses. O que significa isso? Ser como Deus. Essa pretensão diabólica de nos afastar de Deus e ser donos absolutos de nós mesmos, de decidir por nós mesmos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, mas segundo a minha vontade, segundo o que eu considero, e não segundo a lei de Deus, segundo a ordem estabelecida por Deus. Isso é uma pretensão de usurpar o lugar de Deus, que corresponde a Deus. E é uma espécie de rebeldia onde o ser humano se afasta de Deus e busca uma espécie de dignidade, mas excluindo Deus, sem Deus. Como se eu me submetendo a Ele e obedecendo a Deus, eu perco a minha dignidade, perco a minha liberdade. Então essa é uma tentação, por isso, e muitos facilmente caem, porque é muito sedutora. Claro, se eu gosto disso e está proibido, não, mas eu gosto e quero, eu vou fazer, eu vou e faço. Se isso é errado, mas eu não acho que seja errado, porque eu não sinto que isso é errado, porque isso me traz uma satisfação, um prazer, pois eu vou fazer, porque eu decido sobre mim mesmo, porque eu decido sobre minha vida, eu decido sobre meu corpo, eu determino as regras. Muito sedutor, porque eu sou livre, porque eu sou eu. Gente, nós não somos, né? Nós somos em Deus. Só Deus é. E nós somos por participação. A soberba é o pecado que consiste em nos fazer acreditar que se nós desobedecemos a Deus, seremos mais livres. Se obedecemos a Deus, perderemos a nossa liberdade. Deixaremos de ser nós mesmos, né? Surge uma espécie de competição, de concorrência, né? Submeter-se a Deus e me torno escravo. Decido por mim mesmo, me afirmo diante de Deus e sou livre. Essa é a grande farsa diabólica. Essa é a grande farsa diabólica. A igreja sempre ensinou que o pecado da soberba é o mais grave. Por quê? O mais grave, por exemplo, que o pecado contra a pureza, contra a castidade. Inclusive, houve santos que ensinaram que seria preferível a fraqueza da carne que a soberba do Espírito. Seria preferível a fraqueza da carne que a soberba do Espírito. Quantas vezes, gente, pessoas que caíram no pecado da luxúria, outros pecados, né, recorrem a Deus, recorrem à oração, e lutam, e se esforçam, e se levantam, estão se aproximando de Deus, muitíssimo, estão santificando. É uma espinha na carne, né, que lhes humilha, um anjo de Satanás que lhe abofeteia, como diz São Paulo, mas isso lhe leva para Deus, se é humilde. Mas o soberbo, ele se isola. O soberbo, ele se crê autossuficiente. O soberbo, ele acha que ele não erra. É muito
tremendo, é muito enraizado esse pecado. Porque, de certo modo, o pecado da soberba nos assemelha a essa rebeldia de Satanás contra Deus. No fundo, é esse ódio contra Deus, essa raiva contra Deus, sim. E é o que o demônio quer levar, incitar a criatura contra o Criador. A soberba é uma mentira, não é sinônimo de grandeza, mas de inchaço. O soberbo tem uma falsa e equivocada concepção de si mesmo, se coloca no centro, o seu eu, né, na cátedra, coloca no centro. E essa falsa segurança em si mesmo o leva ao desespero, à desesperação. Não dizia São Bernardo que o desconhecimento de si leva à soberba. Quando eu não me conheço, quando eu não sei quem eu sou, me considero por cima de todos, então me leva à soberba, desconhecer a si próprio. E o desconhecimento de Deus leva ao desespero. Porque quando você se conhece a si, profundamente você vê o poço de miséria que você é. O poço de miséria que somos todos. Isso é a humildade. Por quê? Porque é a verdade. A humildade, como dizia Santa Teresa, a humildade é a verdade. Por isso a humildade é o antídoto contra o vírus da soberba. Porque é a verdade, nós somos criaturas, somos pouco mais que nada. Dizia Santa Catarina de Sena que nós somos nada mais o pecado. Nada mais o pecado. Mas quando eu não me conheço, e eu me comparo com os demais, me creio melhor que os demais, e me viro inchaço, né? Soberba não é grandeza, é inchaço. Quando você toma consciência de quem você é, você se afunda. E se não conhecermos Deus, nos desesperamos. Porque se eu me conheço como sou, a minha miséria, mas sei que Deus me ama, sei que o pecado me desfigurou, mas Deus vai me restaurar, e é isso que Ele veio fazer, devolver a minha dignidade, então me leva à confiança, à misericórdia, a afirmar a Deus como Salvador de minha vida. Mas quando eu me desconheço, caio na soberba, e se chego a me conhecer como sou, me leva ao desespero. Por quê? Porque o desconhecimento de Deus nos leva ao desespero. É tremendo, né? Essa frase de São Bernardo é muito profunda. Nossa grandeza está em nos reconhecermos como filhos de Deus. Sim, nós somos o nada mais o pecado, nós somos o poço de miséria, mas Deus nos ama e Deus vai nos elevar. A grandeza de filhos de Deus, a grandeza de ser como Ele, de participar de sua glória, de sua vida, de sua natureza divina. Né? Por isso, é muito importante a humildade. A humildade nos leva ao autoconhecimento. Autoconhecimento, se conhecer como somos, realmente, como Deus nos vê. Porque só o autoconhecimento por si só nos leva também a uma tristeza, nos leva também a uma autoestima se perde, a concepção negativa de si, etc. Né? Então, o autoconhecimento só não é suficiente. O autoconhecimento, mas o conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço. E quanto mais eu conheço, mais sei do meu valor. Então, e também sei dos meus limites, das minhas fraquezas, mas não me desespero, não me desprezo, porque eu sei que sou criatura de Deus imperfeita, chamada à perfeição em Deus. E não confio demasiado em mim mesmo, e me leva à humildade. Entender que meu principal inimigo está dentro de mim. Está dentro de mim, nosso pior inimigo. Que virtude temos que pedir? Já falamos a humildade. A humildade é a virtude contrária ao pecado da soberba, ao vírus da soberba. Maria foi a criatura mais humilde da terra que Deus criou e, portanto, a mais livre. A mais livre. Por quê? Porque Maria, a pobre serva, a pobre escrava, a mulher mais perfeita, mais santa, imaculada, ela se considerava a pobre serva. Por quê? Porque tudo que ela tinha, tudo que ela era, vem de Deus. Não se atribuía a si mesma nada. Tudo ela atribuía a Deus. Poderoso fez em mim grandes coisas, grandes maravilhas. Santo é o seu nome. Então ela afirma a Deus e por isso ela se torna grande com Deus, não sem Deus. Como se pode ser perfeitamente submisso e obediente e perfeitamente livre? Obedecendo a Deus. Somente na obediência a Deus está a verdadeira liberdade. A submissão a Deus nos faz perfeitamente livres, mas pelo contrário, a submissão ao mundo, às suas ideologias, aos seus critérios, a submissão às nossas vontades que são flutuantes, né? Me apetece,
as curtidas que tem, né, nas visualizações, e nos torna escravos, gente, nos torna escravos. A humildade é se reconhecer pequeno, dizer para si mesmo: que pequeno sou, mas que grande é Deus que me criou, que grande é Deus que me criou. Ser pequeno para si, mas nós somos grandes para Deus. Olha que maravilha, que maravilha. Eu sou pequeno, para mim mesmo sou pequeno, mas sou grande para Deus, porque Deus me escolheu como filho amado. Um poderoso remédio para vencer a soberba, temos aí os antídotos, né? E são remédios que são amargos, né? Certo? Os melhores remédios são os remédios mais amargos, né? A gente sabe disso. Um poderoso remédio para vencer a soberba é aceitar as humilhações, situações que nos humilham, que falam mal de nós, que não nos têm em conta, que nos esqueçam, que desprezem, que sim, dói, mas é um remédio amargo que nos cura desse mal tão enraizado em nós que é a soberba. Não ter medo que nos critiquem, que não nos tenham em conta, que diga que fracassamos em certas coisas, e pedir a graça de Deus para aceitar essas humilhações como um caminho para vencer a soberba e chegar a ser mais humilde. E o dom que pedimos para vencer a soberba, qual é o dom do Espírito Santo? Junto com a virtude da humildade, é o dom da sabedoria, é o dom principal, o dom da sabedoria. Assim como a soberba é o pecado principal, o dom principal do Espírito Santo que temos que pedir é o dom da sabedoria, né? Como Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde. A sabedoria do humilde, que é Cristo, que é a sabedoria dele, que foi ele que, sendo grande, se abaixou, se tornou pequeno, né? e passou pela cruz, e se fez pequeno, e se torna pequeno na Eucaristia, e lava nossos pés no sacramento da confissão. Gente, Deus, esse é Deus. Humildade não é só reconhecer que eu sou pequeno, miserável. Humildade é, sendo grande, se inclinou até nós. Isso é humildade. Então aí está o antídoto contra o pecado capital da soberba, que é a virtude da humildade, e o dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria.